Meus irmãos, nós estamos estudando aqui desde o primeiro dia sobre o céu que está na terra. Glória a Deus. O céu que está dentro de nós. O céu que em Cristo foi aberto para nós. Sabe que lá no jardim do Éden, o Senhor colocou Adão, colocou a Eva, e ali o Éden era um tipo de céu. Tinha tudo que você possa imaginar, todos os tipos de árvores agradáveis, tinha ali naquele jardim do Éden, que significa jardim de delícias. Mas existia duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus disse para aquele casal: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Aquele caminho lindo, maravilhoso para a árvore da vida, também era o caminho para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores especiais, e todos os outros tipos de árvores que eram agradáveis às vistas, boa para ingerir, para comer. E Deus disse: comam de todas, porque Deus queria que eles comessem da árvore da vida. Deus queria que eles provassem da árvore da eternidade. Deus colocou a eternidade dentro de um fruto, colocou esse fruto numa árvore, colocou essa árvore num jardim, e Ele desejava que o homem comesse desse fruto. Mas Deus também deu a livre escolha para o homem, e pegou o conhecimento do que é bom, do que é mal, colocou num fruto, colocou numa árvore, colocou no jardim, e disse: não comam dessa árvore, porque se vocês comerem, vocês vão se separar de mim. Eu venho a vocês todas as tardes, mas se vocês comerem desse fruto, eu me separo, eu vou embora, e eu não posso mais voltar. Se vocês comerem desse fruto, o céu estará separado da terra. Se vocês comerem desse fruto, vocês estão me expulsando da terra. Mas se o homem tivesse comido da árvore da vida, e ele tivesse comido daquele fruto, ele se tornaria eterno naquele momento. Saiba que todos nós aqui somos perpétuos. O que é perpétuo? É um negócio que tem um começo, mas não tem um fim. Mas Deus daria eternidade. Nenhum de nós aqui temos um fim. Nós vamos morrer fisicamente com 80 anos, se tudo der certo. Mas depois dessa vida continua outra vida, e essa vida é para sempre. Então nós temos um começo, mas não temos um fim. Mas se o homem comesse a árvore da vida, ele receberia eternidade. Ele viveria como Deus. E então Deus, que vinha visitar todas as tardes o homem, ele desceria do céu para morar na terra. Porque o desejo de Deus sempre foi morar nessa terra. Quando a gente lê o Apocalipse capítulo 20 e 21, Deus vai cumprir o seu desejo. Deus vai morar nessa terra. O céu vai descer na terra completamente no fim de todas as coisas. Se Adão tivesse comido daquele fruto ali, árvore da vida, o céu teria descido à terra naquele momento. Mas Adão preferiu comer da outra árvore, a árvore da separação, a árvore que expulsou Deus da terra. Se ele comesse daquela árvore, era como se ele estivesse dizendo para Deus: não quero mais você aqui, eu estou declarando independência. Mas se ele comesse da árvore da vida, ele estaria falando: vem Deus, vem o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. O céu iria se fundir à terra. Deus deseja morar aqui na terra, e Deus vai morar aqui nessa terra no fim de tudo, porque o céu literalmente vai descer para a terra. Bom, Adão, ele simplesmente quebrou o plano de Deus, ele atrasou o plano de Deus. E quando Deus soube, no sentido figurado, porque Deus sabe tudo, que o Adão tinha comido do fruto, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz assim: que o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o Adão cometeu essa infração,
que separou Deus. Se Adão comesse da árvore da vida, ele nunca mais morreria. Ele teria vida eterna no pecado eterno. Ele estaria condenado para sempre. Então Deus expulsou o homem do jardim. O Adão não queria sair, a Eva não queria sair. E a Bíblia diz que Deus teve que expeli-los, teve que forçar eles a saírem. E eles queriam sempre estar voltando, mas não tinha mais essa possibilidade. Deus precisou guardar a árvore da vida. E para Deus guardar o caminho da árvore da vida, Deus colocou 2 querubins. Para Deus guardar a árvore, Deus colocou uma espada de fogo que revolvia ao redor da árvore, por todos os lados, para proteger, para que ninguém pudesse comer desse fruto mais, que é a árvore da vida. Porque se o homem comesse, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não teria mais salvação, não teria mais conserto, nós nem estaríamos aqui mais, não existiria humanidade. Então Deus poupou a humanidade, tirando o Adão dali, e Deus protegeu de uma maneira máxima o caminho da árvore da vida e a própria árvore da vida. 2 querubins no caminho e uma espada, que se alguém se aproximasse, se porventura alguém passasse pelos querubins, a espada imediatamente transpassaria qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer espírito. Ninguém podia mais ter acesso a essa árvore e a esse caminho. Os querubins são seres diferentes, irmãos. Os anjos estão aqui no nosso meio essa noite, glória a Deus. Os anjos são mensageiros. Os serafins são anjos que ardem com fogo. Arcanjos são líderes. Mas querubins, eles são guardiões, eles são protetores. Querubins foram designados para guardar o trono de Deus, a árvore da vida, o caminho da árvore da vida, para que ninguém mais passasse. O céu estava fechado para a terra, e a terra não conseguia mais contatar com o céu. Deus se separou do homem, e o homem se separou de Deus. Uma separação. O mundo ainda está vivendo essa separação. Você pode ver que as pessoas do mundo dizem ter Deus, mas é o Deus da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um Deus distante. As pessoas não se entregam, as pessoas não buscam, as pessoas não vêm à igreja, as pessoas não leem a palavra. E quando as pessoas vêm na igreja, é só para ter um alívio, ou para ter uma revelação, ou para ter qualquer outra coisa, mas nunca para o Senhor. Estão separados de Deus. A separação é tão grande, que querubins e uma espada foi colocado. E então os homens começaram a viver. E quando chegou o tempo da lei, ninguém sabia que estava separado. Desde Adão até Moisés, ninguém sabia dessa separação. Esqueceram. Passou de Adão milhares e milhares de anos, e todos esqueceram. Mas Deus revelou a separação. Deus mandou fazer um tabernáculo, uma casa no deserto. Esse tabernáculo era o lugar de adorar a Deus no deserto. É uma casa de 4,5 metros de altura, por 4,5 metros de largura, por 4,5 metros em todos os níveis. E Deus, nesse tabernáculo, mandou dividir esse lugar em 3: o átrio, o santo e o santo dos santos. O átrio era um lugar onde o sacerdote pegava o animal, imolava, matava no altar do holocausto. Ali no átrio também tinha uma pia chamada pia de bronze, que os sacerdotes levitas e o sumo sacerdote lavavam as mãos e as vestes, e então eles entravam no lugar santo. O lugar santo tinha 3 móveis. Tinha o castiçal, que é o lugar das lâmpadas. Tinha o altar do incenso, que é o lugar da oração. E tinha uma mesa lá com 12 pães, que representava os 12 filhos de Israel. Mas aí tinha um véu, e esse véu separava o santo dos santos. Esse véu pesava mais ou menos 50 quilos. Esse véu era intransponível. Ninguém passava esse véu. Por trás do véu estava o santo dos santos. E por trás do véu, no santo dos santos, estava a arca da aliança. E a arca da aliança representa Deus, representa o céu, representa a árvore da vida, representa o Éden, representa a eternidade. E aquele véu estava dizendo
que ninguém mais podia passar. Ninguém podia acessar a árvore da vida. Ninguém podia acessar o céu, Deus, o sagrado. Apenas uma vez por ano, no dia 10 de outubro, no dia da expiação, o sumo sacerdote se preparava para entrar dentro desse lugar com o sangue de um bode e aspergir, lançar sobre a arca, na esperança de serem perdoados. E quando eles eram perdoados, eles tinham um momento durante o ano todo de céu aberto, e depois o céu se fechava novamente. Olha só, o Salomão construiu um templo, e o véu continuou lá. Salomão construiu um templo que é uma das 7 maravilhas do mundo, 1000 anos depois desse tabernáculo. E esse suntuoso templo de Salomão tinha um véu maior, um véu muito maior, de 13 metros de altura, por 10 de largura. Mas esse templo foi destruído, e então passaram-se muitos anos sem ter templo. Só que Deus mandou construir outro templo, e é o templo onde o rei Herodes, o Grande, construiu para os judeus. 20 anos antes de Jesus vir à terra, o rei Herodes, o Grande, construiu o maior templo que existe. E o véu estava lá, porque o véu é a separação completa de Deus com os homens. Você pode perceber, não tem gente que sente que Deus está separado dele, porque tem um véu. O mundo não está separado de Deus, tem um véu. E não é um véuzinho qualquer. O véu que Jesus rasgou. O véu que Jesus rasgou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 51. Jesus, como ontem o diácono Dayton pregou, que Jesus se batizou nas águas, e o céu abriu para Jesus, e ele ouviu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. E Jesus, depois daquele dia, começou o seu ministério por 3 anos e meio. Ele caminhou 3 anos e meio na terra, até chegar na cruz, até chegar lá na cruz. Às 9 da manhã ele foi crucificado, e às 6 da tarde ele estava morrendo, numa sexta-feira, na hora 9ª, como diz a Bíblia. E aí o Mateus, no capítulo 27, no verso 50, vai falar assim: e Jesus, gritando novamente com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, e as rochas se fenderam. Glória a Deus. Jesus ficou 6 horas na cruz. Quando Jesus percebeu que tudo estava cumprido, que ele tinha pagado o preço, ele gritou: está consumado. Inclinou a cabeça, entregou o Espírito para Deus. Então o Mateus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse véu do templo, mandado ser construído, confeccionado por Herodes o Grande, era um véu que era uma maravilha antiga, irmãos. Esse véu revela toda a separação entre o céu e a terra. Esse véu do templo de Herodes o Grande tem 18 metros de altura. Você já imaginou um trem desse tamanho? Por 10 de largura. Ele pesava aproximadamente 4.000 quilos. 300 sacerdotes não conseguiam arrastá-lo. Se colocasse uma junta de boi de um lado, colocasse uma junta de boi do outro lado, e tentasse rasgar o véu, não conseguiriam rasgar o véu. O véu era intransponível. Ele era tão bem confeccionado, por ter selagem babilônica, que ele tinha uma espessura de 10 centímetros. Agora imagina um véu de 18 metros de altura, por 10 de largura, com 10 a 15 centímetros de espessura, em que nem os sacerdotes, nenhum ser humano consegue nem mexer esse véu, de tão pesado que é. Que vieram pessoas de todos os lugares do mundo, inclusive da Babilônia, para confeccionar esse véu. Demorou de 3 a 4 anos para confeccionar esse véu, de tão grosso, de tão forte que ele era. E era um véu todo especial.
porque era um véu que mostrava a separação entre Deus e os homens. Mas esse véu do tempo de Jesus, ele custava mais ou menos 7 milhões de reais. Um só véu custava 7 milhões de reais, porque o trabalho que tinha para ser feito, e os materiais eles eram especiais, não era qualquer artesão que podia fazer, e os materiais usados eram escassos e caríssimos. Os sacerdotes, junto com mulheres virgens, costuravam esse véu durante 3, 4 anos, todos os dias. Se banhavam 3 vezes para costurar o véu, com medo do pecado, com medo de errar e morrer. Por isso demorou tanto tempo. Eles trabalhavam dia e noite na confecção desse véu. Só que a tradição diz, irmãos, que existia 2 véus, porque os sacerdotes tinham tanto medo de que alguém olhasse para o Santo dos Santos, que o Talmud diz que tinha 2 véus, um na frente, um corredor de 45 centímetros e outro, e então o Santo dos Santos. O sacerdote tinha que entrar ali uma vez por ano. 45 centímetros era um corredor escuro. Ele não podia esbarrar no véu, senão ele morria. Ele tinha que ser uma pessoa magra, e ele tinha que estar muito bem preparado. Era escuro, não tinha luz. Era uma entrada para a direita, e andando pelo caminho escuro, e entrava pela esquerda, nesse véu. Era um véu intransponível, impossível de ser passado, porque era o véu do nosso pecado, era o véu da nossa culpa, era o véu da nossa condenação, era o véu da separação. Era um véu, por isso tão poderoso, tão grande, tão majestoso. E nesse véu estava o desenho dos 2 querubins, os 2 querubins do Éden. Não poderia ser feito o querubim depois de ter feito o véu. Tinha que confeccionar o véu, desenhado os querubins. Flávio Joséfo diz que era tão assustador olhar para esse véu, que os sacerdotes ficavam com medo, tiravam a vista do véu, de tão assustador que eram os querubins, gigantes, de asas abertas, olhando para esse véu. Sabe o que era esse véu? Era o nosso pecado, era a nossa culpa, era a nossa condenação, era dizendo que ninguém podia entrar ali, ninguém tinha o direito de ter o céu na sua própria vida. Você deve estar percebendo, é impossível para nós sermos salvos, é impossível para nós abrir céu, é impossível para nós fazer alguma coisa que possa pagar o preço do nosso pecado. É impossível nós mesmos ter contato com Deus. Nós podemos ser as pessoas mais religiosas da terra. O véu revela que é impossível, que não se pode passar, que não há ferramenta na terra que consiga rasgar esse véu de alto a baixo. Mas Jesus, irmãos, Ele rasgou o véu na sua morte. Você pode dar um glória a Deus? Você sabe o que acontece? É que muitas vezes nós, os cristãos, principalmente os cristãos, vivem tão errado, vivem sentindo que o céu está fechado, vivem sentindo que o demônio está furioso, vivem sentindo que as coisas não vão dar certo, vivem reclamando, murmurando, vivem como se o céu tivesse fechado, como se o véu não tivesse sido rasgado. Por isso muitas vezes, irmãos, a gente vive como Adão, separados. O céu parece estar de bronze, parece que Deus não está comigo, parece que Deus não está fazendo, parece que eu vou na igreja e nada acontece, porque você não está vivendo a realidade de Cristo, está vivendo a realidade da separação. Você colocou o véu de novo, onde Cristo rasgou o véu. Cristo rasgou o véu. Você pode dar um glória a Deus, porque Cristo rasgou. Não fui eu que rasguei. Eu me lembro quando eu estava buscando a Deus, e eu orava assim: irmãos, nós vamos orar até o céu abrir. Olha que blasfêmia, irmãos, como se eu estivesse dizendo
Jesus não teve o poder de abrir o céu. Ele precisa de mim, da minha oração, para abrir o céu. E a gente ficava aqui, às vezes, horas e horas. Deus abre o céu, Deus abre o céu. Irmãos, o céu está aberto. O escritor de Hebreus, ele vai profundamente dizer que Jesus, na cruz, ele penetrou o céu, ele penetrou o véu. Aleluia. Sabe o que Jesus fez? Ele é um sumo sacerdote. Na cruz a gente vê Jesus sofrendo, mas o escritor de Hebreus, ele mostra o espiritual que ninguém estava conseguindo ver. Enquanto Jesus estava lá em corpo, sofrendo na cruz, ao mesmo tempo Jesus estava pegando o seu próprio sangue, aleluia, entrando no santuário superior, no santuário do céu, e lançando o seu sangue diante do trono de Deus. Aleluia. O trono está fechado, o céu está fechado, tem um véu intransponível. 112 mil fios eram usados para esse véu, 112 mil fios, 16 mil fios de ouro, 24 mil fios de linho, 24 mil fios de lã púrpura, de lã azul, de lã vermelha, 112 mil fios. Se pegava seis fios de linho, torcia e se tornava um fio de linho. Se pegava um fio de lã, tingia essa lã no azul, mais 6 fios, juntava. Pegava de novo mais 6 fios de lã, novamente, agora púrpura, juntava, e depois pegava o carmesim, juntava, aí pegava um fio de ouro e entrelaçava. Era uma unidade com 28 fios, era costurada em outra unidade com 28 fios, 4.000 unidades de 28, era impossível. Sabe o que Deus estava dizendo? Estava dizendo assim: material que era feito o véu, linho puro, finíssimo. Linho é tirado de uma planta vegetal. Fala de justiça humana. O linho sendo da terra, sendo de uma planta, fala de justiça humana. Não existia nenhum justo para entrar. O linho estando lá naquele véu, estava dizendo: ninguém pode entrar porque ninguém é justo. A lã já é tirada do mundo animal, de uma ovelha. E a lã aponta para um sacrifício perfeito. Não tinha nenhum bicho na terra que era um sacrifício perfeito, porque nenhum bicho tinha consciência. Eles eram levados à força. Então não tinha um homem perfeito, não tinha um sacrifício perfeito. O linho era branco, não podia ser tingido, porque o branco fala de santidade, de separação. Todos os homens são pecadores, não podem entrar na presença de Deus com o pecado. O linho estava ali dizendo: vocês não podem entrar, vocês são da terra e são corrompidos, vocês não são brancos, vocês são sujos. Sabe o azul? O azul está dizendo ali que tinha que ser uma ação do céu. E os homens eram todos da terra. Todos da terra. Bom, o púrpura estava dizendo que somente um rei podia passar por ali. Porque o púrpura era um material tão caro, mais caro que o ouro. 24.000 fios ali. Ninguém era um rei santo. E o carmesim, falando de sangue, que não tem pecado. O véu estava dizendo: é impossível. Os querubins vestidos ali, estava dizendo: ninguém passa. A tampa da arca dizendo: aqui tem uma espada, ninguém doma. Oh, glória a Deus, irmãos.
Quando eu estudo essas coisas, eu fico mais doido por Jesus, porque eu vejo que não daria mesmo, que é impossível para o homem, mas foi possível para Deus. Porque agora Jesus, é como se Jesus, os anjos, os querubins, viram Adão saindo de costa, frustrados e condenados. Quando Adão olhava para o jardim, chorava, via os querubins, ficava com medo. Os sacerdotes, quando olhavam para o véu de 18 metros de altura, por 10 de largura, por 10 de espessura, ou não era impossível, eles tinham medo, pavor, era assustador aquilo. Os querubins viram Adão saindo pelas costas, mas Jesus lá na cruz, quando ele verte o seu sangue, Jesus está entrando pelo caminho fechado da árvore da vida. Oh, glória a Deus! Aqueles querubins em 4.000 anos não tinham visto nenhum homem vir, nenhum homem era digno, mas lá na frente, irmãos, os querubins olham e avistam alguém diferente. Tem pela primeira vez um homem voltando pelo caminho que Adão fechou. Aleluia. Os querubins estão dois ali, com asas abertas, a espada se agita, ninguém pode, ninguém é proibido, nem mesmo os anjos podem chegar à árvore da vida, mas lá na frente, vem vindo um homem de branco, vem vindo um homem com sangue nas mãos, vem vindo um homem do céu, ele é um rei. Aleluia. Pela primeira vez, aqueles querubins conseguem ver o rosto de um homem, porque eles viram o último homem que eles viram, estava saindo de costas, mas agora eles avistam, e vem um homem, um rosto, ele é um homem, mas ao mesmo tempo que ele é um homem, ele é Deus. Conforme ele vai andando, os querubins veem um cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando os querubins olham de novo, eles veem um sacerdote, o sumo sacerdote dos bens futuros. Quando os querubins olham de novo, eles veem um homem, mas eles olham de novo, eles veem um rei, é o rei da glória, é o homem do céu, é o último Adão, é o segundo homem que vem vindo. Os querubins não podem deixar ninguém passar. Adão saiu com medo e frustrado, mas vem Cristo marchando em vitória. Aleluia. Cristo vem marchando vitorioso para vencer. E agora quem tem temor são os querubins, que assustavam a humanidade, que assustavam os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote no templo, só a imagem deles, gigantesca. E Jesus vem se aproximando. Oh, todos os homens se ajoelhavam diante daquele véu, todos os homens se ajoelhavam diante daqueles querubins esculpidos naquele véu. Mas agora aqueles querubins que estão guardando o caminho da árvore da vida, vêm a Jesus o Cristo e se ajoelham diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus tem sangue nas mãos, não é o sangue de um bode, não é o sangue de uma ovelha, não é o sangue de um cordeiro, é o seu próprio sangue. Talvez os querubins tenham perguntado: quem é você? E talvez Jesus tenha dito: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Talvez os querubins tenham perguntado: quem é você? Nunca ninguém passou por aqui, o último foi de costa, você vem de frente, quem é você? E talvez Jesus tenha dito: eu sou o filho amado, em quem o Pai se alegra. Aleluia. Jesus entra por entre os querubins, irmãos. Oh, glória a Deus. E quando Jesus entra, uau, envolvia, era uma espada flamejante, uma espada de fogo que guardava a árvore da vida por todos os lados, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ninguém podia domar aquela espada.
Mas quando Cristo passa os querubins, e a espada tem que proteger a árvore, talvez Jesus levante a mão, e a espada vem na mão dele. Porque aquela espada é a espada do juízo de Deus. Se alguém se aproximar, é morte. Se alguém se aproximar, é condenação. Mas Jesus já tinha morrido, vencido todas as coisas. Ele é o único que pode segurar a espada do juízo de Deus. Se um anjo pegasse aquela espada ia destruir o anjo. Se um demônio tentasse entrar ali, passasse por algum motivo pelos querubins e fosse embraçar aquela espada destruiria o demônio. Se um homem, por algum motivo, conseguisse passar pelos querubins, aquela espada transpassaria os homens. Mas aquela espada reconhece que na frente dela tem alguém que é maior do que ela. É o próprio Deus. Jesus, o próprio Deus. Jesus pega a espada. Oh, glória a Deus. 7 milhões de reais. 112 mil fios. 16 mil fios de ouro. Uma tecelagem babilônica, faraônica, fantástica. Uma fortaleza têxtil. 3 anos para fazer. 300 sacerdotes para fazer. Oh, glória a Deus. Impossível de passar. Branco, vermelho, azul. Todas as cores dizendo não pode passar. Linho, lã, dizendo não pode passar. Querubins dizendo não pode passar. Mas alguém passou. E tem a espada na mão. Como cortar um véu que ninguém pode cortar? Do alto a baixo, 18 metros, é impossível. Mas Jesus pegou a espada. E você sabe que jeito que rasgou o véu? A espada de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Mas você sabe, quando eu estava escrevendo isso, e isso mexeu muito comigo, eu fiquei dias e dias nisso, eu fiquei muito assombrado com tudo isso, eu já sabia algumas coisas, mas isso aqui mexeu comigo poderosamente. Porque Jesus pegou essa espada, a espada de fogo, a espada do juízo, mas ele cumpriu a justiça. Ele pagou o preço pelo pecado. O céu tinha que voltar para a terra, e a terra tinha que voltar a ter contato com o céu. Mas o escritor de Hebreus, ele fala que esse véu, irmãos, eu nunca tinha lido assim, exaustivamente, mas o escritor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 e 20, diz que esse véu é a carne de Jesus. É a carne do Filho de Deus. Isso quer dizer que Deus pegou toda a separação e colocou no corpo de Jesus. Aleluia. Isso quer dizer que quando Deus disse, se você comer, certamente morrerá. Deus pegou essa palavra de Gênesis 2:17, colocou na carne de Jesus. A morte física, espiritual e eterna, colocou na carne de Jesus. As maldições da lei de Deuteronômio, capítulo 28, do 2 ao 14, todas aquelas maldições, centenas de maldições, foi colocado em Jesus. Quando nós lemos Isaías 53, diz lá que ele recebeu as doenças, que ele recebeu as enfermidades, que ele recebeu os pecados, que ele recebeu as iniquidades no corpo dele, foi colocado no corpo dele. Ele se fez maldição por nós. Oh, glória a Deus. Ele se fez separação por nós. Ele se fez véu por nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer, na loucura de Paulo, 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus colocou todo o pecado na carne de Jesus. Aquele véu se tornou a própria carne de Jesus. Você sabe que Jesus pegou a espada, irmãos, e ele não cortou o véu. Jesus se cortou a sua própria carne, rasgou a sua carne, para que seu espírito saísse. E aí nós lemos Mateus 27:50, que ele deu o grito, porque ele estava se rasgando, ele inclinou a cabeça e morreu. Quando ele se rasgou o véu,
se rasgou do alto para baixo. Mas veja que o véu é só um simbolismo maciço, tremendo. Talvez você nunca ouviu essas coisas. E talvez você está com dificuldade de entender quase tudo. O véu só foi uma consequência. O véu só era uma sombra. A realidade é Jesus. Ele cortou a si mesmo para que o véu fosse rasgado. E então nós lemos aqui no versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Oh, glória a Deus. E aí a gente canta aqui, né? E o véu que separava, já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Oh, glória a Deus. O véu está rasgado de Deus para os homens. Aleluia. Aleluia. Não tem mais separação, você entende por quê? Quantas vezes eu prego isso aqui? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, porque foi rasgada a condenação em Jesus. Oh, pastor, mas eu não sinto. Não é por sentir, é por crer, porque o véu está rasgado. O céu veio. O céu veio. Qualquer coisa que a gente faça para o céu vir é idiotice. Porque Jesus, somente Ele, somente por Ele poderia ser feita essa obra. E Ele a fez. E por isso o véu rasgou. Para o céu vir. E o céu veio para a terra. Aleluia. Já imaginou o sacerdote, 7 milhões de reais, mais ou menos, aproximadamente, 16 mil fios de ouro, 24 mil fios de linho, 24 mil fios de azul, de vermelho, de púrpura, todos rasgados, destruídos, por um ato do Senhor. Porque o céu abriu, irmão, e ele está aberto para a glória de Deus. E você sabe que eu gostaria que você tivesse a experiência de comer da árvore da vida essa noite. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Coma da árvore da vida. Ninguém mais podia comer. Mas agora, o caminho está aberto. A árvore da vida é Cristo. Está acessível a nós. Em Atos capítulo 2. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Porque Jesus naquela cruz abriu o céu para toda a humanidade. Eu nunca mais ando com a realidade de céu fechado, de céu de bronze, e parece que está travado. Não. Isso é coisa humana e demoníaca. A verdade de Deus é maior do que todas as coisas. O céu está aberto. O céu foi aberto pelo Senhor. E foi todo o seu sangue usado. E aí em Atos capítulo 2, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, oh glória a Deus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O céu desceu no dia de Pentecostes. E desde então, o céu está na terra. O céu está em homens que nasceram de novo. O céu está dentro de cada um de nós. Cristo está dentro de cada um de nós. O fruto da árvore da vida está dentro de cada um de nós. Aleluia! A realidade dos filhos é que nós temos o céu dentro de nós. Que nós não precisamos fechar os olhos e imaginar o céu longe. Porque o céu está dentro de você, está dentro de mim. Deus nos agradou dar o seu reino para nós. E o reino está dentro de você. O reino está dentro de nós. E eu não fiz nada para isso, irmão. Eu não podia fazer. Como que faz? Como que eu ia entrar naquele lugar? Como que eu ia encarar os querubins? Como eu ia pegar a espada da justiça, do juízo de Deus? Eu não podia fazer isso.
Então Cristo foi lá e fez no meu lugar e disse: vem, porque o caminho está aberto. Porque eu sou o caminho. Porque eu sou a verdade. Porque eu sou a vida. Porque eu sou a árvore da vida. Porque eu sou a árvore da vida. Porque Jesus é essa árvore de vida para nós. Aleluia. Oh, glória. Então eu quero que você olhe agora e veja o céu aberto para você. Pastor, mas eu tô falho. Olha agora e veja a tua falha no véu. O véu é a carne de Jesus. Pastor, mas olha, não tem olha. O que Jesus fez é maior do que nós. É maior do que os querubins. É maior do que a justiça. É maior do que o véu. É maior do que o ouro, do que a púrpura, do que o carmesim, do que o azul, do que a lã, do que o linho. O que Cristo fez é maior do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que você veja agora que o céu está aberto. Que o caminho da árvore da vida está aberto. E que você pode, que eu posso provar de algo extraordinário. Porque o céu não é mais alguém que está longe de nós. É alguém que está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ah, pastor, mas o inferno, irmão. O inferno foi vencido na cruz. Pastor, mas olha, eu quero te dizer que as maldições foram colocadas em Jesus, na carne dele. Eita. Oh. E o véu que separava, e o véu que separava, e o véu já não separa mais, rasgou. E não tem homem, não tem demônio que costure de novo. É impossível. Porque ele é o justo que justifica. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o rei perfeito. Ele é o homem perfeito. Ou ele é o cordeiro perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ou ele segurou a espada. E hoje a espada dele está na boca dele. Essa espada está na boca. Apocalipse capítulo 19 diz que a espada está na boca de Jesus. Ele controla todas as coisas. Ele controla o céu, ele controla a terra, ele controla a mim, ele controla você, ele nos controla. Ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da sua vida. Entrega a tua vida hoje, aqui, agora. Pastor, meu passado. O teu passado está na carne de Jesus, no véu. Mas você não entende a minha história. Eu não quero saber a tua história. Eu já sei essa história. E essa história é a história que eu tenho que saber. É a história da redenção. É a história do céu, na terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todos agora, todos agora, todos podem comer da árvore da vida. Vão ter uma experiência com Deus essa noite.